Graça e paz, irmãos. Amém? Bom estarmos na casa do nosso Deus, bom estudarmos da palavra de Deus. Eu quero desde já convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 91. Esse é o texto que estará nos dirigindo, não é? Nesse momento de reflexão. Salmo 91. O Salmo 91 é o segundo salmo do livro 4, não é, dos salmos, e é um salmo anônimo, não é? Não possui um título anterior, não possui um título como salmo anterior, como Salmo 90, por exemplo. O Salmo 90, você pode ver claramente que ele consegue registrar a oração de Moisés. Ele consegue registrar a oração de um homem de Deus. Mas o Salmo 91, ele não traz esse tipo de informação no cabeçalho. Mas na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, ele atribui esse Salmo 91 a Davi. Mas, independentemente da autoria, os irmãos precisam saber que ambos os salmos, tanto o 90 como o 91, eles são relevantes para o período pós-exílio babilônico do povo de Deus, que é a temática do livro do Salmo 4, né? E eu não sei se os irmãos gostam de atentar para os detalhes, não é? Do texto sagrado, da palavra de Deus, mas veja que o salmista, ele é super preciso, ele é bem preciso, e ele recorre às experiências de Moisés e do povo no deserto, de Davi e suas batalhas no trono de Israel, para ensinar sobre a providência divina, sobre a providência de Deus, que com amor ele protege todo o seu povo, que com amor e cuidado ele protege todos os seus filhos, seja qual for o problema, seja qual for a situação. O nosso Deus sempre será um Deus presente. E do Egito passando pelas batalhas de Davi, até o cativeiro babilônico, e para todos sempre, até os dias de hoje, o nosso Deus se faz presente nas nossas vidas. Portanto, veja os dois primeiros versos e perceba comigo que, primeiro, Deus, ele é o nosso abrigo. A versão que eu estarei lendo será a versão NVT, nova versão transformadora. Então acompanhe comigo o texto. Versos 1 e 2, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus, nele eu confio. Eu não sei se você conseguiu parar para atentar sobre as expressões. E se quiser você pode até marcar aí na sua Bíblia. Abrigo, o texto fala de abrigo, o texto fala de descanso, de sombra, de refúgio, de lugar seguro. Até parece que o salmista, ele sabe o que mais necessitamos em nossa realidade, em nossos dias. Parece mais que ele escreve essas palavras na nossa atual realidade. Veja que o Salmo 91, ele não nos convida a correr. O Salmo 91, ele não nos convida a fugir. O Salmo 91, ele não nos chama para nós ignorarmos os nossos sofrimentos, as nossas dores. Mas o contrário, ele reconhece que o ser humano vive sim as suas angústias, que o ser humano vive sim os seus sofrimentos, as suas dores, e dores muitas vezes profundas, dores das mais profundas possíveis. E sabe o que isso me lembrou? Me veio à mente a oração de Jesus por nós, lá em João, no capítulo 17,
no verso 15, quando Jesus diz: não peço que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Como pode ser isso? Será que verdadeiramente é possível que possamos viver em um mundo tão complexo, em um mundo tão difícil, vivermos sem medo? O salmista, meus irmãos, ele nos ensina que é possível sim, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, é possível sim viver em paz. Basta que os nossos olhos vejam a Deus como nosso grande acolhedor. Basta que os nossos olhos vejam Deus como aquele que verdadeiramente cuida de nós. O nosso Deus é abrigo, é descanso, é sombra, é refúgio. O nosso Deus é lugar seguro. Note que o salmista, em apenas 2 versículos, ele revelou-nos o segredo de viver em paz. Ele nos revelou 4 nomes diferentes para Deus. Nomes que não são apenas nomes, mas revelações de quem Deus é. É o Elion, é o Deus Altíssimo, Deus de todas as coisas, o Deus possuidor de tudo. Tudo está nas mãos do nosso Deus. O El Shaddai, Todo-Poderoso, o Deus provedor. E não falo aqui de provedor de coisas, como estamos muitas vezes acostumados a ouvir nas teologias baratas, nas teologias que muitas vezes ouvimos em tantos lugares. O que eu estou falando é do Deus provedor de libertação, do Deus que tem o poder de libertar as nossas vidas do pecado. O Deus é provedor de libertação de toda e qualquer forma de opressão sobre as nossas vidas. Falo também do Deus Yahvé, é Senhor Deus, Deus que faz promessas bíblicas, o Deus do grande eu sou, o Deus eterno, o Deus perfeito. Ele fala também do Elohim, Deus criador do mundo e de tudo o que nele há. Deus de poder, meus irmãos. No grego, poder que é autoridade, poder que é movimento. E nessa noite de oração, aqui neste lugar, não se esqueça, o Deus que adoramos é o nosso abrigo. O Deus que adoramos é a nossa sombra, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso seguro bem presente. Mas agora nós vamos um pouco mais adiante no texto sagrado, e chegamos então nos versos de 3 a 8, e nestes versos eu consigo aprender que Deus, Ele é o nosso protetor. Veja só o que diz o texto sagrado, acompanhe na sua Bíblia. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados, os perversos. A próxima sessão, a próxima parte do Salmo 91, traz coisas bem específicas, traz especificados todos
todos os males dos quais Deus protegeu o salmista. Ele identificou aqui, nesses versos, 4 áreas da vida humana que são realmente difíceis, que são realmente desafiadoras a cada um de nós. E ele começa falando das doenças físicas. E ele fala sobre isso no verso 3, sobre as graves doenças, ou seja, enfermidades que o povo enfrentava naquele tempo. À semelhança do salmista, existem riscos que nos atormentam, que atormentam cada um de nós, todos nós. Mas os olhos do Senhor estão atentos. A sua mão de cuidado, a sua mão de cura está se movendo sobre o seu povo, sobre cada um de nós. Ele fala também das perplexidades da vida. Veja a expressão do verso 5, ele diz assim: a flecha que voa de dia. Ou seja, são coisas fortuitas, perplexidades que vivemos na vida, perdas muitas vezes abruptas, coisas que acontecem que nós não temos palavras, não sabemos o que fazer, coisas que acontecem que tiram o nosso chão, que tiram a nossa estabilidade. E certamente cada um de nós aqui, cada um de nós, todos que estão nos acompanhando também pela internet, cada um de nós carrega em seu coração perdas que muitas vezes nos fazem pensar e nos fazem perguntar: mas Senhor, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com o meu filho? Por que isso está acontecendo na minha família? Por que isso está acontecendo com uma pessoa que eu tanto amo, que eu tanto quero bem? O verso 5, ele diz assim: não tenha medo dos terrores da noite, e nem da flecha que voa durante o dia. Sabe, meus irmãos, as circunstâncias inesperadas, elas são sim difíceis de lidar. Elas são complicadas, elas são desafiadoras. A casualidade, aquilo com que a gente não contava, os problemas que aparecem como que do nada, a notícia trágica, o diagnóstico que nós não esperávamos ouvir da boca de um médico. Veja que adiante no verso 12, o texto sagrado, ele diz assim, mesmo diante dessas circunstâncias, ele diz assim: eles, os anjos, os sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O nosso Deus é um Deus presente, mas Ele também fala de transtornos psicológicos. E Ele fala sobre isso no verso 5, quando Ele fala sobre o pavor da noite, ou seja, a ansiedade que muitas vezes, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, vem à nossa alma, vem ao nosso coração, a ansiedade, o medo, o pânico, a depressão, meus irmãos, ela retira o brilho do nosso olhar. A depressão, ela tem o poder de retirar o brilho do nosso sorriso. E o salmista, ele vai mais adiante, e ele fala em angústia, lá no verso 15, traumas, problemas super complicados, longas tribulações, que traduzem muitas vezes na nossa mente como dor,
e sofrimento. Mas veja a resposta do salmista no verso 15. Diante dessas adversidades, ele diz assim: quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades, angústias, adversidades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Eu creio na palavra de Deus, irmãos. Mas ele também fala sobre desajustes sociais. No verso 7 ele diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita. Ou seja, ele está falando dos tempos de instabilidade. A palavra hebraica aqui, ela não se trata de um número 1000, um número contado, um número matemático. Não é isso. Aqui ela está indicando algo numeroso. O que o salmista indica é que não importa quantos caiam ao seu redor, não importam quantas dificuldades, quantos problemas, aquele que faz do Senhor o seu refúgio, não terá nada, absolutamente nada a temer, porque ele está nos braços do Pai. E quando estamos nos braços do Pai, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, quando estamos nos braços do Pai, estamos seguros. O verso 8 ele diz assim: basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. O salmista nos convida a crer plenamente na justiça de Deus, no poder de Deus. Os perigos que nos cercam, elencados pelo autor dos Salmos, podem atingir extensões muito maiores, infinitamente maiores do que qualquer ser humano é capaz de, por si só, suportar. Com seu braço, com sua força, está muito além das nossas forças. Mas o Deus a quem servimos é o nosso Deus protetor, e precisamos crer nisso. O Deus a quem servimos é um Deus protetor. Mas eu quero prosseguir no Salmo e lhe dizer que Deus também, Ele é o nosso sustentador. E agora quero lhe convidar a acompanhar a leitura dos versos de 9 até o verso 13. E veja só o que diz o texto sagrado. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos teus pés. Quando nós lemos um texto como esse, eu preciso fazer uma pergunta aos irmãos. Eu preciso perguntar: você crê que Deus verdadeiramente te sustenta? Você crê nisso? Com as suas atitudes, com as suas palavras, no seu dia a dia, com as pessoas com quem você convive? Responde aí dentro do seu coração. Você verdadeiramente crê que Deus tem sustentado a sua vida? Note que quem confia tem a mente em paz, porque enxerga que Deus verdadeiramente o sustenta. Portanto, confie no Senhor e se tranquilize.
tranquilize a sua alma, o seu coração. Verso 11, ele diz: Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que vá. Aqui neste verso 11, há uma alusão aos anjos que encontraram Jacó. Jacó antes de seu encontro lá com Esaú. Você pode ver isso lá em Gênesis, no capítulo 32, nos versos 1 e 2. Mas eu posso me lembrar do que diz o evangelista Lucas, no capítulo 22, versos 39 a 44, que diz assim: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de uma pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor. A sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Se Deus, meus queridos irmãos, por algum motivo que a gente não saiba, Ele não nos livrar da prova, Ele trará conforto ao nosso coração. Ele trará conforto à nossa alma. E eu creio no que diz a palavra. Os irmãos lembram que Satanás usou o próprio Salmo 91 na tentação de Jesus. Ele usou o Salmo 91 nos versos 11 e 12 para tentar Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus, porém, ele respondeu corretamente, usando no verso 7, citando o texto de Deuteronômio no capítulo 6, no verso 16. E ele diz assim: as escrituras também dizem: não põe à prova ao Senhor seu Deus. Ou seja, testar Deus saltando de um pináculo do templo não seria o caminho que Deus queria que ele trilhasse. Não seria a atitude correta para aquele momento. Seria exatamente o oposto de confiar em Deus. Seria provocá-lo e colocá-lo à prova. Jesus, de fato, quando olhamos todo este enredo, toda esta situação, nós podemos perceber que Jesus, de fato, ele confiava em Deus. E assim os anjos vieram e serviram a Jesus. E assim temos a certeza de que Ele nos sustenta, mesmo em meio às provações, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio à dor, ao sofrimento. Jesus, ele foi sustentado por Deus durante a sua provação. E isso pode acontecer, e isso acontece comigo e com você, com cada um de nós. Mas eu quero caminhar para o fim, eu quero concluir lhe dizendo que Deus é o nosso libertador. E eu quero terminar lendo os versos 14 e o verso 16. De 14 a 16, perdão. E se você atentar para o texto, você vai encontrar as seguintes expressões. E se você quiser, você pode até mesmo grifar na sua Bíblia: livrarei, protegerei,
responderei, estarei, darei, resgatarei, recompensarei e de novo lhe darei a salvação. Veja só o que diz o texto. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Nosso Senhor, meus irmãos, Ele tem o poder de nos libertar. O nosso Senhor liberta aqueles que amam ao Senhor, aqueles que clamam o nome do Senhor, aqueles que clamam a presença do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, verso 28, ele diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados, os que creem nele e clamam por ele, de acordo com o seu propósito. O Salmo 91, meus irmãos, é um salmo muito conhecido. Acredito que seja um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. E com toda certeza, você já deve ter visto uma Bíblia aberta, não é? Neste salmo, talvez dentro de um carro, dentro de uma casa. E este salmo muitas vezes é utilizado como um amuleto, não é? Um amuleto da sorte. E eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram falar de Deus através desses salmos, porque ali estava uma Bíblia aberta no Salmo 91. Muita gente conheceu a palavra de Deus através desse salmo. Mas sabem, irmãos, a palavra de Deus, o Salmo 91, ele não pode ser um amuleto nas nossas vidas. Ele não pode ser um amuleto em nossa caminhada. Que esse salmo seja, na realidade, uma verdade nas nossas vidas. Que este salmo seja real na nossa caminhada com o Senhor. Que ele seja real em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias. Não existe, meus queridos irmãos, amuleto da sorte. Nós sabemos disso. Isso não existe. O que existe é um Cristo pelo qual nós somos libertos. O que existe é um Cristo pelo qual nós somos salvos, transformados. Em Cristo nós somos protegidos, nós somos guardados. Em Cristo as nossas orações, elas são ouvidas. Em Cristo o nosso caráter, ele é completamente transformado. Em Cristo nós recebemos a vida eterna com o nosso Deus. Em Cristo podemos sim descansar em meio às dores. Em Cristo nós podemos sim descansar à sombra do Deus Altíssimo. E louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, o Salvador em Cristo Jesus. O meu desejo, a minha oração é que nós possamos sair daqui verdadeiramente desafiados a viver e a experimentar este Deus que é o nosso abrigo, este Deus que é o nosso protetor, este Deus que é o nosso sustentador, este Deus que é o nosso libertador. Não importam as circunstâncias, não importam as dores, os sofrimentos, o nosso Deus sempre se fará presente nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus.
Pai querido, Pai amado, nós estamos na Tua presença, nós queremos